Amado Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos todos reunidos em Seu nome. Eis aqui a Tua serva, cumpra-se em mim segundo a Tua vontade, que eu possa ser inspirada pelo mentor e o trabalho desta noite seja executado em nome de Jesus, transcorrendo com paz e muita harmonia, que possamos nos elevar a Ti. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a existência de Deus. Nós iniciamos com o livro Obras Póstumas, e neste livro nós temos a revelação de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Eterno, ele não teve início, não terá fim. Se tivesse tido um início, nós poderíamos afirmar que foi criado por algum ser, consequentemente, que tenha existido algum ser antes dele, ou que tivesse nascido, sido criado do nada. É imutável, porque não sofre com as mudanças, e as leis que regem todo o universo deixam claro a sua estabilidade. Imaterial, porque a sua natureza difere da matéria, ele não sofre as flutuações e transformações da matéria. É único. Se houvessem outros deuses, existiriam muitas vontades e, portanto, não haveria uma ordem no universo. Nós falamos que ele é onipotente porque tem o poder soberano, fez todas as coisas. E soberanamente justo e bom, porque a sabedoria das suas leis não nos permite duvidar de sua justiça e de sua bondade. A prova da existência de Deus vem do fato de que todo efeito tem uma causa. Existe uma imensidão de efeitos na natureza, e estes efeitos não têm como causa a obra do homem. Esta causa é uma força inteligente superior à humanidade, e esta causa poderá ser chamada de Deus, Alá, Jeová, Brahma, Grande Espírito, entre outros nomes que podem ser dados a ele. Dos insetos menores que pudermos observar, até as grandiosas leis que regem todo o universo, nós conseguimos perceber uma causa inteligente. No Livro dos Espíritos, questões que vão de 1 a 9 até de 14 a 16, nós temos indícios de que Deus é infinito em suas perfeições. Tudo que não é criado pelo homem é criado por Deus. Quando nós estamos dando aula para as crianças aqui na evangelização, para os pequeninos, nós ensinamos sobre a existência de Deus dizendo: quem criou o avião? O homem. Quem criou o pássaro? Foi Deus. Todas as obras que nós pudermos observar neste mundo, no universo, e que não forem obras do homem, são todas obras de Deus. Nós podemos dizer com isso de que tudo o que nós presenciamos, nós precisamos observar a obra para reconhecermos o autor. Erasmo, todas as vezes que eu dou esta palestra, ele peça para que eles reflitam nas obras da criação, e neste momento eu peço para que vocês recordem-se de uma lembrança agradável. Quando vocês precisam sintonizar-se com a natureza, o que vocês gostam de observar? De repente o mar, minha irmã. De repente, você vai para as montanhas, é o seu refúgio. Você gosta de olhar para o céu, de contemplar as estrelas. Eu, quando me conecto, já que sou da área da saúde, eu gosto de lembrar do corpo humano. E Erasmo faz uma análise e compara
todo o universo e a imensidão, planetas e estrelas e astros, com o nosso corpo físico, dizendo que, da mesma maneira que as nossas células precisam de harmonia, os astros também precisam. E se nós pensarmos como é gerar um bebê, todos os meses necessários para o seu crescimento e formato dos órgãos, tudo em harmonia, nós iremos perceber o quanto é grandioso o poder do Criador. O homem nunca poderá criar algo que se compare à criação de Deus. Então, todas as minuciosidades que fazem que haja harmonia neste corpo físico e em todas as obras do universo e que podem se assemelhar. Me fez lembrar também do livro A Gênese, eu acho que 14 ou 15, mas lá nós temos referência de que as árvores, as plantas, da mesma forma que temos uma circulação sanguínea, eles têm a seiva. Os nossos músculos, que podem ser criados da mesma fonte de troncos e folhas, claro, modificando a organização das estruturas, mas tudo é perfeito na obra da criação e nós podemos comparar nosso corpo com o de uma linda árvore. Mas continuemos. Nós precisamos acreditar na existência de Deus, mas para isso precisamos lançar olhos sobre todas as obras da criação, como estou pedindo para fazerem agora. Para duvidar da existência de Deus, seria necessário então admitirmos que o nada poderia criar alguma coisa. Então vejam, não é possível que a nossa consciência admita uma coisa como essas. Kardec ainda nos informa que o sentimento da existência de Deus, se ele tivesse sido proveniente de ensinamento ou de educação, não seria universal. Assim como o ensinamento que é ofertado apenas para algumas pessoas, por exemplo, dos conhecimentos científicos, ficaria restrito a apenas alguns e não a todos. A harmonia que regula as atividades do universo revelam um poder inteligente. Com isso, nós pensamos que não existe o acaso. Nós existimos por um motivo. Este planeta é azul por um motivo. Tudo impera para que possamos habitar com este corpo físico da forma que nos encontramos e possamos nos adiantar, evoluir aqui mesmo. Nada é o acaso. Então os espíritos dizem para Kardec que nós precisamos admitir a existência de Deus, sim, mas o orgulho é a causa da nossa incredulidade. O homem que é orgulhoso, ele não pode admitir nada que se coloque acima dele. É por isso que muitos dizem que não acreditam em Deus. Eles vão dizer que não acreditam em Deus, mas os espíritos afirmam que Deus existe e isso nos basta. Se nós insistirmos em questionar e investigar, seria como se estivéssemos nos perdendo num labirinto que não nos tornaria melhores. Isso porque é mais necessário para nós investigarmos as nossas próprias imperfeições e nos esforçarmos para combatê-las. É mais útil do que penetrar o impenetrável. Os espíritos vão dizer isso, obviamente, porque no nosso ponto evolutivo, nós não temos compreensão adequada de todo o poder de Deus. Nós não conseguimos visualizar a Deus. Isso só é possível para os espíritos puros, os mais adiantados, que têm todos os conhecimentos e possuem todas as virtudes. E é por isso que é mais importante para nós trabalharmos o nosso próprio aspecto moral,
nos libertarmos das nossas imperfeições para nos adiantarmos e sim, um dia, conseguirmos alcançar a compreensão total desta plenitude do Criador. Nós ainda podemos obter informações no livro A Gênese, que diz que nós não precisamos ver alguma coisa para sabermos da sua existência. Exemplo disso, o vento. Outro exemplo, os espíritos. Nós sentimos a influência dos espíritos. Muitos de nós conseguem ouvi-los, mas podem não ser médiuns clarividentes. Nós sabemos da existência de alguma coisa e temos absoluta certeza, mas não vemos essa coisa. Os povos antigos, muitos deles não tiveram a revelação da existência de Deus. Porém, eles instintivamente creram num poder que era sobre-humano. Encontrei um livro incrível, o livro do expositor espírita nos pede para utilizá-lo e realmente ele é muito bom nas pegadas do mestre. E nas pegadas do mestre de Vinícius nos traz um título sobre o verdadeiro Deus, o nosso Deus. E ele diz que os homens criam deuses ao gosto de suas conveniências, quando deveriam buscar compreender o verdadeiro Deus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, o Pai da humanidade. Nós devemos buscar conhecer, servir e amar o verdadeiro Deus, o nosso Deus. Ele ainda nos explica que o verdadeiro Deus, ele deve ser procurado em espírito e verdade, isento de concepções de egoísmo, fruto das paixões humanas. Ainda afirma que este verdadeiro Deus é o Deus único, é o Deus de todos nós. Ele que deve ser buscado sem distinções, sem distinção de credo, de escolas, de partidos, de filosofias, de igrejas. Nós precisamos crer e buscar no Deus que é um Pai de todos nós, único. É o Pai nosso que estás nos céus, como nos disse Jesus Cristo. E com isso nós trazemos a primeira reflexão da noite. Se este trecho deste livro, que é incrível, nos afirma para buscarmos conhecer, servir e amar um Deus que é único Pai de todos nós, por que é que tantos ainda insistem em se olhar com discriminação e com distanciamento? Por que será que atualmente na sociedade os menores sofrem de tantas calamidades e os jovens produzem tantas atrocidades? Já tem algum tempo que as cartas que escrevemos vêm pedindo as mesmas coisas e na palestra nós falamos também as mesmas coisas, pedindo para que as famílias e todos aqueles que nos escutem abram o Evangelho, sintam o Evangelho, vivenciem-no e passem a mensagem adiante, porque é óbvio que sem o Evangelho não existe paz e nem unicidade. Sem o Evangelho do amado Mestre Jesus, nós não teremos paz. Sem este conhecimento de um Pai que está conosco, nós não podemos produzir um mundo melhor. E aí eu pergunto, o que é que nós podemos fazer para mudar esta realidade? E eu tenho perguntado aqui, quantos estão fazendo o Evangelho no lar? É sempre a mesma pergunta. Porque tudo começa dentro de casa. Tudo começa por mim. Eu preciso me identificar como filha. Eu preciso me identificar como uma cidadã. Eu preciso identificar que eu tenho males dentro de mim. Eu tenho más tendências e más inclinações. Então eu preciso me libertar disso. E aí sim, eu consigo auxiliar os meus familiares. Se cada lar estivesse inserido no Evangelho,
cada bairro seria diferente, cada cidade seria diferente, e o mundo seria um lugar mais pacífico. O erro de tudo é a falta de Deus. Então nós precisamos reformar tudo isso, falando do Evangelho e exemplificando o Evangelho, ativos na nossa fé. E a nossa fé não é uma fé espírita, é uma fé cristã. Da mesma forma que o evangélico também não é evangélico, é cristão. O católico também não é católico, é cristão. Porque se todos nós nos tratássemos como cristãos, não haveriam barreiras entre nós. Não existe necessidade disso. Recentemente, alguém disse que, como é que eu posso, Paula Alves, como é que eu posso falar de Deus? Eu não tenho moral para falar de Deus porque eu falo de reencarnação. E aí eu digo aqui neste momento que, se eu estou aqui como serva, falando as palavras de Jesus, e trazendo um Deus que é Pai, e me colocando como igual de todos, eu tenho moral para falar de Deus, sim. E sou espírita, porém, nós não precisamos debater se a reencarnação existe ou não, até porque em determinado momento tudo será revelado. Então nós não precisamos crer nisso ou naquilo, mas nós precisamos nos respeitarmos como irmãos que somos, para que as guerras sejam extintas, para que a violência seja extinta e para que exista mais amor no mundo. Mas continuarei com o mesmo livro. E agora então o escritor pergunta: somos criaturas ou filhos de Deus? E ele deixa claro que o homem, quando ele recebeu o Mestre Jesus, e para todos aqueles que creram em seu nome, Jesus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós só deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos e pomos em prática a moral divina que foi revelada por Jesus. Antes disso, nós somos criaturas de Deus. Como já dissemos anteriormente, Deus é Espírito e nós devemos procurá-lo em espírito e verdade. Mas como é que eu posso me definir como filha de Deus se eu não apresento, eu não consigo refletir a imagem espiritual do Pai? Como é que eu posso dizer que sou filha se eu não demonstro os atributos da divindade? Será que eu sou justa e boa? Será que eu sou misericordiosa como Pai? Se eu não compreendo a moral divina de Jesus, eu sou criatura. Eu ainda não me transformei em filha de Deus. Aquele que já se transformou em filho de Deus, ele aceita as vontades do seu Pai. Ele aceita todos os desígnios do seu Pai. E tem gente aí pensando, diz Erasmo, então quer dizer que eu devo aceitar a vida que Deus me entregou? Sim. É você aceitar esta vida que Deus te entregou e conseguir desenvolver esta vida da melhor maneira possível, e Deus vai te encaminhar para você conseguir fazer isso. É quando você respeita o seu Pai, é quando você se curva diante do seu Pai, você honra este Pai. Será que nós podemos honrá-lo fazendo por aí tudo o que for de errado? Quando as pessoas nos apontam dizendo: aquela mulher é leviana, aquela é maledicente, aquele roubou, aquele matou, este está honrando o Pai? Não. Mas aquele que consegue receber tudo que Deus lhe entregou, os seus dons,
e consegue utilizá-los em proveito próprio e também dos seus semelhantes, este está honrando o seu pai. Os dons, então pensemos que nós mães temos o dom da maternidade. E quando nós utilizamos esta maternidade para nos desenvolvermos e colocarmos os nossos tutelados no caminho do pai, nós estamos honrando. Se eu sou uma professora e eu caminho todos os meus educandos para um bom lugar, para um bom direcionamento, eu estou honrando o pai. Eu sou médica, estou tratando de todos que chegam até mim, pagando ou não, eu estou honrando o pai. Então é cumprir com os meus deveres, é ter a melhor vida que eu possa ter, mesmo com doenças, mesmo com torturas. Eu vou me esforçar. E é aquele filho que tem consciência das leis e de todas as consequências dessas leis. Mas este filho, ele vai se esforçar para não infringir nenhuma dessas leis. Ele sabe que ele precisa evoluir, se aperfeiçoar, e se ele precisa estudar para isso, se ele precisa trabalhar até o cansaço chegar, ele vai fazer tudo isso, porque ele é filho. Nós podemos utilizar, para finalizar a palestra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé, porque se nós falamos de Deus, nós temos que falar de fé. A fé que é mãe das virtudes, esperança e caridade. É a mãe de todas as virtudes que podem conduzir o homem a Deus. Também a fé que deve ser ativa. Nós devemos nos mover através desta fé, fazendo o bem para todos. Mas eles dizem ainda, José, 1862, ele envia essa mensagem e diz que a sua fé seja mais forte que as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia a incredulidade dos homens não é a verdadeira fé. Que a sua fé seja possível para que você faça boas coisas na sociedade. É isso que eles estão nos estimulando, que nós possamos então caminhar neste mundo. E ainda diz num trechinho, pelas obras você deve se mover. Então diz que vocês devem ter uma fé que seja inabalável, durável, ativa, forte, e que esta fé então seja capaz de te impulsionar no mundo. Mas além disso, que esta confiança, que é a fé viva, possa demonstrar para todos os outros que ela nos fortalece e nos sustenta diante de todas as vicissitudes da vida. É com esta fé que nós devemos trabalhar. A fé que nos coloca diante de diversos empecilhos, mas que nós nos reerguemos, porque sabemos que Deus está conosco, ao nosso lado, nos observando e nos impulsionando. Sem isso, este mundo não conseguirá sobreviver, não conseguirá frutificar. Nós trazemos a última reflexão da noite, questionando: como está a sua fé? Diante de Deus, você se coloca como criatura ou como filho? Diante de Deus, você apresenta uma fé passiva, de murmurador, ou uma fé ativa, que se move apesar de todos os seus empecilhos financeiros, morais, físicos? Como é que você se coloca diante da espiritualidade? Como um servo que se move auxiliando, propagando as palavras? Ou aquele que somente reclama e se sente vítima das circunstâncias? Nós sabemos que tudo depende da forma como observamos as situações. Ainda existe beleza no mundo e nas pessoas. Muito mais pessoas bondosas do que pessoas más. Muito mais pessoas generosas, muito mais pessoas que podem nos auxiliar. Mas que sejamos mais uma dessas pessoas a espalharmos as sementes do bem.
Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada, para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por esta noite abençoada, onde a espiritualidade esteve conosco, onde sentimos a presença de Jesus. Que possamos, Pai, nos lembrarmos sempre de Ti, nos lembrarmos que o Senhor lança seus olhos sobre nós, desejoso de que sejamos um filho a seguir pelos passos que o Senhor desejou para nós. Que sejamos aquele que realiza grandes feitos diante dos nossos semelhantes, que conforte, que ampare, que auxilie. Que Jesus seja sempre nosso modelo perfeito e que a espiritualidade possa nos inspirar nos dias de paz. Agradecida estou por meu mentor Erasmo. Graças a Deus, graças a Jesus.